Ao abrir os olhos, Ryan viu uma luz extremamente brilhante, para a qual começou a estender a mão inconscientemente. Durante alguns instantes, tentou descobrir onde estava. De repente, as memórias dos últimos momentos antes de se encontrar naquele lugar voltaram à sua mente. No último instante da sua vida, o herói estava demasiado confiante e pensou que conseguiria lidar com o ataque, mas sobreestimou-se demasiado e a explosão tirou-lhe a vida. Ryan não compreendia que podia morrer daquela forma, com as suas capacidades, especialmente à frente do seu próprio povo. O rapaz estava muito zangado com a situação atual. Recordou o dia em que aceitou colaborar com uma das empresas líderes. A rapariga avisou-o então que o herói deveria ter cuidado porque alguém o estava a perseguir. Mas o tipo não levou o aviso dela a sério, respondendo que, com as suas habilidades, nenhum dos seus inimigos seria sequer capaz de lhe tocar com um dedo. Ele também estava confiante na sua segurança, dado que apenas uma pessoa sabia da sua união, e pediu então a Ana que fizesse todos os preparativos necessários para a noite da celebração. Esclareceu que, se por essa pessoa se referia a Agnes, que protegeu o namorado de ser baleado pelas costas, então a rapariga disse para não confiar tanto nela. O herói também pressentiu que algo estava errado com Agnes. De repente, recebeu uma mensagem dela, na qual descobriu que a rapariga lhe enviara um presente que chegaria a qualquer minuto. Ele ficou surpreendido com isso. Nunca lhe tinha enviado presentes antes, e foi bastante inesperado que a rapariga decidisse fazer algo do gênero. Ao mesmo tempo, o contorno de um objeto de grandes dimensões apareceu na janela atrás dele, aproximando-se do edifício. Percebendo que algo estava errado, virou-se. Ryan ficou espantado com o fato de não terem poupado despesas para comprar um avião inteiro para o matar, mas Ana gritou que precisavam de sair dali o mais depressa possível. Desapertando a gravata, respondeu que o avião já estava muito perto e que não adiantava correr. Portanto, ele não tem outra escolha senão aceitar este desafio. No instante seguinte, concentrou todas as suas forças no punho, com a intenção de atacar o avião que voava na sua direção. Em seguida, avançou na sua direção e golpeou-o. Nos últimos momentos, a alegria encheu a sua alma por completo. Agora Ryan percebeu o quão imprudente tinha sido da sua parte tentar carregar o avião com as suas próprias mãos. Estava preocupado com quem se poderia aproveitar de Ana, quem nunca ousaria matá-lo. Uma janela do sistema apareceu, distraindo o herói dos seus pensamentos, informando-o de que tinha sido escolhido como o salvador do dia do juízo final e renascido no mundo do Apocalipse, e que, ao completar a tarefa principal, seria capaz de regressar ao seu mundo. Releu a informação com surpresa várias vezes, tentando perceber tudo. Parecia-lhe que algo do gênero só era possível nos contos de fadas infantis, e não na realidade. Mas não pôde recusar a oportunidade oferecida para regressar. Tinha ainda muitos assuntos inacabados. Depois, no instante seguinte, premiu o botão concordar. De seguida, um brilho intenso começou a emanar da janela. Alguns segundos depois, uma bela rapariga materializou-se diante dele, apresentando-se como a deusa do sistema e dizendo que, a partir daquele momento, Ryan se tornaria o seu mestre. Leila disse que, antes de enviar o herói para um mundo pós-apocalíptico, vai descrever brevemente a situação no local. No ano de 2030, uma bebida especial espalhou-se pelo mundo, mas ninguém imaginava sequer as consequências da sua utilização. Subitamente, começaram a ocorrer mudanças inexplicáveis naqueles que o consumiam com frequência. Em pouco tempo, estas pessoas começaram a transformar-se em zombies. Como estes monstros se alimentam de sangue e carne, começaram a atacar pessoas comuns, que se tornaram a sua principal fonte de alimento. Todos os mordidos por eles também se transformaram em zombies, e o vírus continuou a espalhar-se por todo o lado. Os sobreviventes perderam rapidamente o controle da situação
e o mundo mergulhou no apocalipse. Por essa razão, o herói foi chamado a este mundo para salvar as pessoas e restaurar a paz e a ordem. A rapariga avisou-o que Ryan já não seria capaz de renascer após a morte, por isso precisava de ser extremamente cuidadoso. Começaram a surgir dúvidas na mente do rapaz, e este respondeu que era demasiado fraco para salvar o mundo inteiro com as suas próprias mãos, sem as armas ou as habilidades adequadas. A Leila ficou chocada com as palavras dele. Nunca tinha visto um homem atirar-se contra um avião com as suas próprias mãos e depois considerar-se demasiado fraco. Ela disse, irritada, que já tinham existido 98 outros escolhidos antes dele, mas todos tinham falhado, pelo que, sendo o 99º escolhido, receberia a sua ajuda. Ryan não pôde deixar de se impressionar com o número de antecessores. Ao ver a reação do rapaz, a deusa esperou que ele começasse a implorar por ajuda de joelhos. Um instante depois, disse com bastante calma que a rapariga devia ter um coração de aço para enviar tantas pessoas para uma morte certa. Ela ficou furiosa com as palavras dele, contendo-se para não matar o rapaz ali mesmo, e disse que o sistema dá ao herói a opção de escolher entre várias habilidades para aumentar as hipóteses de sobrevivência, mas ele só pode escolher uma, sem possibilidade de a alterar. Um instante depois, uma infinidade de janelas com diferentes habilidades apareceram diante do rapaz. A deusa disse que ele podia pegar numa e ler a descrição. Após assistir à maior parte, percebeu que já estava familiarizado com estas técnicas Shaolin e que não havia razão para as escolher. De repente, viu algo que lhe interessou. Era a técnica do olho mágico, uma habilidade especial dos olhos que pode ser melhorada para produzir novos efeitos. Foi ela que o herói decidiu escolher. Após ele pressionar o botão correto, vários dos melhores, dourados, correram na sua direção. Assim que o seu olho absorveu toda a energia, o mesmo padrão que estava no cartão de habilidade começou a aparecer nele. Logo de seguida, voltou-se para a deusa com interesse. Não percebia por que é que o herói a fitava com tanta intensidade, mas um instante depois corou e disse que aprovava a sua escolha de roupa interior. Envergonhada, a deusa disse-lhe para não usar a sua habilidade nela, e Ryan defendeu-se dizendo que estava apenas a verificar a qualidade dos produtos. Leila já se arrependeu de ter escolhido este rapaz para ser o salvador do mundo, mas só pode ser paciente até que apareça alguém mais confiável. Recuperando a compostura, ela disse que a habilidade dele incluía uma técnica específica do sistema, como o olho do capítulo. Neste mundo, o ouro já não tem o mesmo valor, mas para Ryan é um material muito valioso. Ela explicou que, para ficar mais forte, ele precisaria de investir dinheiro. Só assim seria capaz de salvar o mundo e regressar ao seu com a ajuda do Portal dos Olhos. O herói ficou feliz ao saber que poderia regressar usando a sua própria habilidade, que apenas precisava de melhorar até ao nível necessário. Ele já estava ansioso por reduzir todos os traidores a pó quando regressasse. O rapaz foi despertado dos seus sonhos pela voz da deusa, que disse que, para além da habilidade, receberia uma bolsa de principiante, contendo comida para 20 dias e uma espada. Depois disso, ela avisou-o de que o herói poderia obter todas estas coisas com o poder do pensamento e que receberia surpresas pela morte de monstros, e, dizendo-se adeus, desapareceu. Ryan apenas pôde observar, atônito, enquanto a imagem dela se desfazia. No instante seguinte, viu-se num lugar desconhecido. Ao ouvir sons atrás de si, apressou-se a virar-se. Ao ver a silhueta de uma rapariga nua por detrás do tecido fino da cortina, o herói ficou contente por ter recebido a recompensa tão rapidamente. Afastando-se de tais fantasias, tentou devolver os seus pensamentos ao foco anterior, lembrando-se que aquele era o mundo do apocalipse e que não se deveria distrair com algo do gênero. De seguida, usou a sua habilidade de raio-x para descobrir o que estava atrás do ecrã.
Mas o corpo da rapariga que ali viu voltou a dirigir os seus pensamentos para uma onda completamente diferente. Saindo novamente dos seus devaneios, decidiu que deveria ser mais cuidadoso, pois era novo neste mundo e não sabia muito sobre ele. De repente, o tecido da cortina rasgou-se e uma faca voou em direção ao homem. Conseguiu esquivar-se de uma arma tão perigosa com facilidade. Poucos instantes depois, a faca regressou ao seu proprietário. Ryan observou que era uma técnica muito boa e que o resultado foi quase perfeito. Entretanto, Alicia já tinha avançado contra o homem com uma faca, mas, mais uma vez, conseguiu evitar todos os ataques dela. O herói, astutamente, deu uma rasteira à rapariga e derrubou-a no chão. Encurralada, Alicia disse que se ele continuasse a encará-la, ela arrancar-lhe-ia os olhos. Ryan justificou dizendo que, como a toalha dela era muito sexy, não se conseguiu controlar. A rapariga pareceu ainda mais envergonhada depois das palavras dele. Um instante depois, o seu embaraço foi substituído por raiva e Alicia ergueu os punhos para atacar o homem insolente, mas ele segurou-lhes as mãos, bloqueando o ataque. Depois de libertar os pulsos da pressão, decidiu atacar com o pé, mas este ataque também foi bloqueado, e Ryan perguntou-lhe se a tinha impressionado tanto que ela procurava uma oportunidade para lhe dar um abraço casual. A rapariga não percebia de onde vinha um homem tão forte. Ela nunca tinha visto ninguém como ele antes. Depois, ela disse que mesmo que não o conseguisse derrotar, convocaria uma multidão de zombies e morreriam juntos. Ela estava disposta a tornar-se um desses monstros se isso ajudasse a destruir o seu inimigo. O herói elogiou-a pela ideia interessante e perguntou-lhe como pretendia deixar o sangue escorrer. Após ouvir isto, percebeu que não conseguia mexer nem os braços nem as pernas. Ela estava prestes a morder-lhe a mão, mas o seu estômago decidiu trair a rapariga no momento mais inoportuno, emitindo um ronco alto. Depois disso, ela caiu sem forças. Alicia justificou-se dizendo que, como não comia há alguns dias, as suas forças esgotaram-se rapidamente. Caso contrário, tê-lo-ia derrotado facilmente. Após as palavras dela, lembrou-se de uma coisa importante que valia a pena tentar. Com o poder do pensamento, fez surgir uma lata de conservas. De seguida, o herói entregou o presente à menina surpresa. A menina disse, incrédula, que a comida enlatada era um produto muito valioso no mundo deles e que não conseguia acreditar que uma pessoa como ele lhe pudesse simplesmente dar algo assim. Após as palavras dela, decidiu recorrer a um truque, dizendo que, uma vez que ela estava a recusar um jantar tão maravilhoso de carne de alta qualidade, lavada com a água mais pura e frita em óleo com legumes, ele teria de o apreciar sozinho. Alicia teve muita dificuldade em conter-se para não ceder à provocação do rapaz, mas a cada palavra que dizia, a sua determinação começava a ruir e a fome fazia-se sentir. Ela finalmente cedeu e arrancou-lhe a lata de conservas das mãos. E, assim que deu a primeira colherada, achou que era a coisa mais deliciosa que já tinha provado em toda a sua vida. Virando-se, começou a esvaziar ativamente o conteúdo do frasco. Poucos instantes depois, ela olhou para o herói com um olhar suplicante, perguntando-lhe se tinha mais alguns potes de comida. Ryan respondeu que havia comida, mas em troca a menina teria de responder a algumas perguntas. Alicia disse que não iria satisfazer todos os seus caprichos em troca de comida. Algum tempo depois, mudaram-se para outra divisão, onde o herói estudava o mapa e a rapariga saboreava a comida. Depois de conversar com o seu novo conhecido, o herói percebeu que estava no sul do estado, na cidade de M. A maioria dos sobreviventes reuniu-se nesta cidade. Depois de estudar tudo o que precisava, Ryan levantou-se, agradeceu à menina pela ajuda e disse que estava na hora de se fazer a estrada. Saltando pela janela, disse que a rapariga tinha uma figura bonita. Alicia ficou surpreendida com as suas últimas palavras. Ao chegar à mesma janela,
decidiu que deveria seguir aquele rapaz para conseguir comida mais deliciosa no futuro. Ela seguiu-o secretamente, escondendo-se atrás das esquinas das casas. Estas ações não foram uma surpresa para o herói. Sentia que alguém o estava a seguir. O rapaz concluiu que a rapariga não representava uma ameaça e que podia continuar a segui-lo. De repente, lembrou-se das palavras da deusa, de que receberia presentes por matar zombies. O Ryan decidiu testar isso na primeira oportunidade. Durante algum tempo, começou a achar estranho não ter encontrado um único zombi no seu caminho. Quando o rapaz passou pela montra, um monstro saltou para fora, pronto para atacar a sua presa. O herói virou-se para a montra partida com um sorriso, feliz por finalmente ter a oportunidade de lutar com alguém. Desviou-se habilmente das garras do adversário, movendo-se para o lado. Quando tentou lançar um ataque frontal, Ryan recuou facilmente alguns metros. Ao esquivar-se de mais um ataque, o herói bateu acidentalmente numa lata que estava no chão. O tipo não deixou passar o facto de o monstro ter reagido imediatamente aos sons produzidos pela lata. Um instante depois, o zombie atacou novamente Ryan. Conseguiu esquivar-se das garras do zombie mais uma vez, percebendo que a velocidade do inimigo tinha aumentado. O herói cansou-se de brincar à apanhada e invocou a arma que a deusa lhe tinha preparado. No instante seguinte, com a velocidade de um raio, cortou os dois braços do adversário, deslocando-se para trás dele. Ryan estava confiante de que o zombi sem braços não representava uma grande ameaça para ele. Ao virar-se para observar os resultados do seu trabalho, alarmou-se com o brilho vermelho que envolvia as mãos do seu adversário. Poucos segundos depois, o herói observou, boquiaberto, novos membros surgirem no lugar dos que tinham sido decepados. Assim que recuperou do choque, o rapaz começou a correr, sem perceber o que se estava a passar. O monstro rapidamente o alcançou e estava prestes a atacar novamente o seu alvo. Ryan reagiu a tempo e cortou os membros do zombie, ganhando alguns segundos. O monstro não teve qualquer dificuldade em fazer crescer novos braços e perseguir novamente o seu alvo. Voltou a decepar os membros do seu adversário, o que já lhe tinha causado desconforto. Assim, lutaram entre si durante um longo período de tempo. Os braços do monstro cresciam uma e outra vez, por mais que o herói os golpeasse. Decidiu que deveria mudar de tática, pois a este ritmo ficaria sem fôlego mais depressa do que derrotaria o inimigo. De repente, ocorreu-lhe uma boa ideia, após a qual deitou fora a sua lâmina. Ativou a sua habilidade ocular e começou a concentrar toda a energia nos seus punhos. Um instante depois, lançou-se contra o zombie. Ao ver o homem a correr na sua direção, o monstro colocou as mãos à sua frente em sinal de defesa. Mas o seu golpe foi tão poderoso que facilmente quebrou uma defesa tão frágil. Passaram menos de 3 segundos até que a cabeça do monstro fosse arrancada do seu corpo. Ryan ficou contente por, pelo menos algures, o conhecimento que adquiriu ao jogar os jogos que jogava há bastante tempo ter sido útil. De repente, o corpo do monstro começou a transformar-se em ouro, o que surpreendeu muito o herói que observava. Assim que recuperou os sentidos, ficou genuinamente feliz por ter conseguido tanto dinheiro por um zombi morto. Ao pegar na moeda com as mãos, o herói compreendeu de que presente falava a deusa. Para sua surpresa, a moeda que segurava na mão começou a mudar de forma, e um segundo depois, Leila parou em frente ao rapaz perplexo e felicitou-o pela sua primeira morte. Ela anunciou alegremente que, ao matar um zombi, o herói recebe 1 milhão. Ao ouvir falar de tal montante, Ryan tinha a certeza de que em breve ficaria rico apenas eliminando monstros. Entretanto, a deusa criou um sistema em forma de árvore para representar as suas capacidades e relatou que, após receber a primeira recompensa, o rapaz abriu um dos ramos de desenvolvimento do seu olho mágico. Ela explicou que, para elevar o nível do olhar para espírito de luta,
ele precisava de ganhar mais 10 milhões de ouro. Ryan ficou chocado com o número que ouviu, que dissipou todas as suas fantasias vívidas sobre a riqueza. A rapariga relatou ainda que o herói conseguiu ativar o portal ocular. Esta habilidade permite que ele regresse ao seu mundo. Após as palavras dela, o rapaz ficou ansioso e perguntou quanto ouro exigia esta habilidade. Sem esconder o sorriso, ela respondeu que para cada transição, ele só precisava de 100 milhões de moedas e que poderia permanecer no seu mundo no máximo um dia. A esperança que antes brilhava nos olhos de Ryan estava a desvanecer-se diante dos seus olhos, e ele estava profundamente triste pelo facto de não poder regressar à sua vida anterior até ter concluído a tarefa neste mundo. Depois disto, a deusa avisou que o ouro que o herói recebe por matar monstros só é visível para ele. Ela também o proibiu terminantemente de tocar nas moedas. Ela explicou isto dizendo que o sistema recarrega a conta automaticamente. Atualmente, a rapariga também não se esqueceu de referir que, enquanto esteve noutro espaço, o tempo neste mundo parou, pelo que Ryan não tinha de se preocupar em ser ferido ou morto. Depois disso, Leila desejou-lhe boa sorte e disse-lhe que poderia contactá-la a qualquer momento. Assim que a deusa desapareceu, o herói esticou os membros adormecidos, dizendo que precisava de ganhar dinheiro para abrir os portões. Durante todo este tempo, um par de olhos curiosos observava-o. Ana ficou impressionada com a força demonstrada pelo rapaz, que matou o zombi com um único golpe. Compreendeu que ele era completamente alheio ao mundo deles. E continuava a ser um mistério para ela o porquê de estar ali uma pessoa tão talentosa e com recursos tão vastos. A rapariga decidiu continuar a segui-lo. Ana estabeleceu para si mesma o objetivo de descobrir a todo o custo quem era aquele rapaz e qual o seu objetivo. Algum tempo depois, o herói derrotou vários outros zombies. Embora tenha conseguido encontrar alguns monstros para recolher 100 milhões, o herói tem de descobrir o local onde se reúnem. De repente, foi atraído pelo cheiro que emanava do tecido, que se destacava do ambiente geral. Pegando no lenço, leu nele a mensagem, da qual descobriu que alguém estava escondido no parque de diversões e rodeado por um grande número de zombies. O Ryan decidiu não perder uma oportunidade tão boa de ganhar dinheiro. Meia hora depois, estava à entrada do parque mencionado na mensagem. Uma vez lá dentro, o herói começou a olhar em redor em busca de monstros. De repente, foi atraído por um som vindo da tenda em frente. Alguns segundos depois, uma linda rapariga com roupas esfarrapadas saiu dali a correr, pedindo ajuda. Ficou feliz por ter esperança de sair dali viva. Para seu horror, dois monstros vestidos de palhaço, dos quais ela se escondera com tanto cuidado, apareceram à entrada do seu abrigo. As lágrimas de Alice começaram a fluir involuntariamente devido ao medo que a paralisava. Ryan foi também atacado por dois monstros. Sabendo que a cabeça era o seu ponto fraco, não teve dificuldade em subjugar os atacantes. A rapariga nem teve tempo de compreender o que tinha acontecido, quando viu que o lado direito do zombi que avançava na sua direção estava destruído. O herói ficou contente por ter decidido vir para um lugar tão interessante, graças ao qual estaria um passo mais perto de regressar ao seu próprio mundo. Todos os zombies que estavam perto desviaram a sua atenção da rapariga que chorava para o rapaz. Depois disso, sem hesitar, lançaram-se sobre ele. Ryan passou a utilizar o combate à distância, concentrando a sua energia nas mãos. Assim que estalou os dedos, uma bala feita da energia do tipo atravessou a cabeça do monstro. Para lidar com os outros, decidiu invocar o seu punhal. De seguida, o herói cortou a cabeça do palhaço num ápice. Virando-se, arremessou a sua arma na direção dos inimigos que se aproximavam por trás. O monstro que estava mais perto do tipo conseguiu desviar-se da lâmina, mas aquele que estava mais longe não teve tanta sorte, e a sua cabeça foi separada do corpo. Deu uma rasteira à rapariga zombie, derrubando-a.
A arma regressou ao seu proprietário, dando-lhe a oportunidade de desferir o golpe fatal. Foi exatamente isso que Ryan fez. Imediatamente após isto, o dinheiro começou a jorrar de todos os cadáveres. A rapariga observou surpreendida, enquanto o rapaz derrotava sozinho uma multidão de mortos-vivos. Ela saiu do esconderijo, usando o seu charme, e disse que gostava de pessoas fortes como ele. Alice ficou imóvel na pose durante vários segundos, mas Ryan nem sequer lhe prestou atenção. O seu comportamento começou a irritar a rapariga. Estava prestes a chamá-lo novamente quando se tornou, sem querer, testemunha do herói, examinando o cadáver do zombie e colocando a mão dentro das calças. A rapariga ficou chocada com isso e a sua cabeça encheu-se de suposições, digamos, pouco recomendáveis, sobre as intenções do herói. Entretanto, o próprio Ryan examinou o cadáver, sem compreender por que é que, de entre todos os outros, tinha recebido ouro. Já começava a ficar irritado com o facto de não poder receber o dinheiro que tinha ganho honestamente. Durante todo este tempo, Alice, em choque, observava-o, sem sequer saber como reagir à cena que se desenrolava à sua frente. Quando Ryan virou o cadáver de bruços e o levantou para sacudir as moedas que estavam escondidas na sua roupa, a rapariga, alheia às verdadeiras intenções do rapaz, ficou ainda mais convencida de que o herói era um verdadeiro pervertido. Poucos instantes depois, as tão esperadas moedas começaram finalmente a jorrar do cadáver, o que deixou Ryan extremamente satisfeito. Escondida atrás da esquina, Alice perguntava-se se conseguiria escapar sem ser notada caso corresse antes de ser vista. O herói ouviu os seus pensamentos sobre a fuga, que ela expressou, e, voltando-se, perguntou-lhe para onde pretendia fugir. A rapariga percebeu que não tinha outra escolha senão sair do esconderijo e tentar seduzi-lo. Poucos segundos depois, ela saiu e, com voz sedutora, expressou a sua gratidão por ele a ter salvo, pois se não tivesse aparecido, a rapariga já estaria morta. De seguida, apresentou-se e disse que, enquanto procurava comida, encontrou zombies e teve de fugir deles durante muito tempo, acabando por ficar presa naquele abrigo, sem poder ir longe. Alice pediu-lhe que a levasse de volta para o lugar de onde tinha vindo, e, em troca, ela agradecer-lhe-ia generosamente. Quando o tema da gratidão surgiu, o interesse de Ryan foi imediatamente despertado e perguntou-lhe se ela tinha algum ouro. A rapariga respondeu que ele não devia fazer piadas dessas, porque neste mundo já ninguém tinha uma coisa tão inútil como o dinheiro. Depois disso, ela tocou no seu próprio peito e disse que podia oferecer algo mais interessante do que aquilo que ele estava a dizer. Para sua surpresa, o rapaz virou-se e despediu-se dela, dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer. Alice chamou-o, dizendo-lhe que não devia recusar a sua oferta de forma tão irrefletida. Ela exigiu que ele a levasse à casa. Voltando-se, o herói perguntou o que aconteceria se a rejeitasse. A rapariga ficou admirada por a sua beleza inigualável não ter qualquer efeito sobre ele. Ao recuperar o juízo, respondeu que, nesse caso, teria de tomar medidas extremas. Após dizer isto, bateu palmas. Ryan, que não esperava qualquer perigo vindo da rapariga, estava visivelmente tenso, antecipando um ataque. Poucos instantes depois, apareceram mais 3 raparigas e rodearam o herói. Beatriz aproximou-se do rapaz e, depois de o examinar, elogiou a amiga por ter conseguido trazer um jovem tão bonito até ali. As outras 2 meninas apoiaram-na totalmente. Ciente, Beatriz puxou-o para os seus braços, dizendo que se ele fosse com eles, todos seriam dele. Alice aproximou-se dele pelo outro lado e, segurando-o pelo cotovelo, disse que também tinham muita comida e bebidas variadas, pelo que ele deveria ir com eles. Ryan ficou claramente lisonjeado com a atenção das beldades e concordou sem hesitação. As raparigas ficaram contentes por o rapaz ter caído tão facilmente no seu jogo. Já tinham um plano para se verem livres dele depois da distração.
Ao procurarem as suas armas escondidas, ficaram extremamente surpreendidos ao perceber que tinham desaparecido. Beatrice ficou muito alarmada com a súbita falta de artigos essenciais para o plano deles. Aproveitando o momento, Ryan afastou-se deles para uma distância segura e, de seguida, gritou-lhes, dizendo que não adiantava procurar os brinquedos perdidos. Em seguida, mostrou às beldades as suas próprias armas. Surpreendida, Alice perguntou-lhe como tinha conseguido realizar aquele truque. Ryan respondeu que já tinha descoberto o plano deles há muito tempo. Poucos minutos antes, quando acabara de chegar ao parque, olhava em redor com atenção. Era constantemente atormentado por uma estranha sensação de algum tipo de perigo. Ao reparar em Alice, achou estranho que a rapariga, rodeada de zombies, não estivesse nada assustada. Então, ele usou a sua capacidade de visão mágica nela. Com a ajuda dela, descobriu que a rapariga tinha um tranquilizante no bolso de trás, que definitivamente não funcionaria contra os monstros locais. Era óbvio que seria muito perigoso para ela aparecer sozinha como isco, pelo que os seus assistentes precisavam de estar por perto. Em seguida, examinou a área próxima usando a sua habilidade. Ryan confirmou as suas suspeitas ao avistar várias raparigas armadas a poucos metros de distância. Não lhe foi difícil descobrir esta armadilha, pois ele próprio já tinha montado emboscadas semelhantes aos seus inimigos, e a situação intrigou-o. Beatriz tentou elaborar algum tipo de plano que pudesse melhorar a sua situação. As raparigas decidiram enfrentá-lo com pura força física. Beatriz confiava em si e nas suas amigas. Nenhum rapaz jamais a tinha abandonado. Um instante depois, avançaram em direção ao rapaz, prontos para o atacar. Ryan achou graça por terem decidido atacá-lo sem luvas e pediu desculpa antecipadamente pelas suas ações. Jessica atacou primeiro, dizendo que se ele queria continuar vivo, era melhor ir com eles da maneira certa. A heroína desviou-se facilmente do soco e, no instante seguinte, já estava a voar de cara no chão. O homem lançou-lhe um dardo tranquilizante que atingiu o alvo com precisão e deveria incapacitar a rapariga. Ao mesmo tempo, Verônica atacou-o pelas costas, aproveitando-se do facto de ele estar a responder à sua amiga. De repente, um chicote agarrou-lhe a perna. Ryan usou a sua própria arma para imobilizar a rapariga. Nem Verônica compreendia como conseguira notá-la tão rapidamente e reagir a tempo. No instante seguinte, soltou o chicote, fazendo a rapariga rodar no mesmo sítio como um peão. Alice e Beatriz decidiram não perder a oportunidade e atacaram o herói em conjunto. Mas Ryan desviou o golpe combinado dos dois. Ao mesmo tempo, conseguiu algemar as raparigas. Ao encostar uma lâmina afiada ao estômago de Beatrice, impediu-os de agir de forma precipitada contra ele. Ela levantou as mãos e estava prestes a dizer algo ao rapaz, mas nocauteou-a com um golpe na nuca. Outra pessoa observava tudo o que se passava a uma distância segura. Anna ficou surpreendida por Ryan ter conseguido evitar o truque e sucumbir ao charme de tantas beldades. Passado algum tempo, Beatrice abriu os olhos e descobriu que todos estavam ligados. O herói questionou-se por que é que todas as sobreviventes que ali encontrou eram raparigas. A rapariga distraiu-o dos seus pensamentos, dizendo que ele não devia tratar os membros do gangue Lírio Negro daquela maneira. Ryan respondeu que não se importava com quem fossem, só precisava que ela respondesse a algumas perguntas. Caso contrário, dava-lhes comida a todos os zombies. Ajoelhou-se diante dela, dizendo que, a julgar pelas roupas que usavam, estavam a servir de isco para atrair os homens. Lembrou-se também das suas palavras sobre como nenhum homem jamais conseguira deixá-la. Estava interessado em saber o que tinha acontecido aos homens neste mundo. Durante o dia em que por ali caminhara, não encontrara nenhum. Ao ouvir a pergunta, Alice questionou-o se ele sabia que a metade masculina da população se tinha tornado animais muito valiosos. Ryan não percebeu o que a rapariga estava a dizer
e perguntou o que significava. Ela respondeu que tudo começou depois de o vírus se ter começado a espalhar ativamente. Os primeiros sinais de infecção surgiram primeiro nos homens. Em poucos meses, a maioria dos homens na China tinha se transformado em zombies, enquanto as mulheres eram menos suscetíveis. Como resultado, os homens, que passaram a ser uma minoria, estiveram à beira da extinção e tornaram-se um recurso muito dispendioso. Pouco tempo depois, transformaram-se em escravas sexuais e trabalhadoras comuns. Têm de suportar todas as humilhações possíveis que lhes são dirigidas, sem ousar resistir. Depois de a rapariga lhe falar daquele lugar, Ryan percebeu que tudo era muito pior do que imaginava, devido ao constante perigo de infecção e à pouca quantidade de comida de qualidade. Até as mulheres enlouqueceram. Percebeu que seria difícil sobreviver numa situação destas, mesmo com a sua força. Por isso decidiu seguir um caminho diferente e tentar criar um exército de raparigas. Subitamente, sons ouvidos a poucos metros do herói chamaram a sua atenção. Ativou o olho para verificar o que lá estava. Ryan ficou surpreendido ao encontrar uma multidão de mortos-vivos a dirigir-se para eles. Poucos instantes depois, já estavam a escalar a vedação do parque para chegar às suas vítimas. O herói ficou contente com a oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Desembainhou a espada e decapitou 2 monstros com a velocidade de um raio. O grito repentino das meninas distraiu a sua atenção. Um dos zombies aproximou-se das beldades que estavam amarradas. Beatriz, com lágrimas nos olhos, pediu a Alice que salvasse todos sacrificando-se. O monstro já tinha agarrado os pulsos da menina assustada, deixando cortes sangrentos das suas unhas na pele delicada. Alice respondeu que apenas Beatriz seria infectada ali e que não deveria arrastar outras pessoas para isso. Depois disso, saltou da cadeira e correu para a saída, deixando a amiga para ser despedaçada pelos monstros. Ryan não pôde deixar de reparar na fuga de Alice. Lembrando-se que os monstros já o aguardavam, livrou-se de um deles, que tinha conseguido aproximar-se demasiado do rapaz. Outros não conseguiram escapar ao destino do seu camarada e foram cortados em pedaços. O herói gostou do cenário que se desenrolava à sua frente. Tomou a decisão certa ao vir até aqui à procura de monstros que lhe rendessem dinheiro. Sentiu verdadeira felicidade ao receber dinheiro depois de matar zombies. Alicia não percebia por que é que o rapaz parecia tão feliz por se livrar dos monstros. O pensamento súbito que lhe veio à mente atingiu-a no fundo da alma. A única explicação para o comportamento do rapaz era que se sentia atraído por zombies em vez de raparigas. Entretanto, o próprio Ryan esperou pacientemente até que os mortos-vivos se aproximassem o suficiente dele. Nesse momento, pensou que já tinha matado o suficiente hoje e que, se continuasse com o mesmo ânimo, atrairia ainda mais mortos-vivos. Definitivamente não conseguiria lidar com tal número sozinho. Desviou-se das garras do monstro que o atacou. De seguida, cortou imediatamente a própria cabeça. No instante seguinte, Anna ficou muito surpreendida com as ações do rapaz. Ryan tirou uma lata de conservas do seu estoque. A rapariga lembrou-se do sabor delicioso que tinham quando ele lhes ofereceu da última vez. Depois, o tipo gritou que se ele morresse ali, ela não receberia a comida enlatada. Ao ouvir as suas palavras, Anna percebeu que já não fazia sentido esconder-se e respondeu que desceria até ele em poucos segundos. Exatamente como ela prometera, alguns instantes depois uma bicicleta descia a rua a alta velocidade. Conseguiu saltar a vedação e a menina viu-se acima das cabeças de dezenas de zombies. Aterrou no chão e correu em direção a Ryan, atravessando a multidão de mortos-vivos. Assim que o alcançou, ela abrandou imediatamente, dizendo-lhe para subir para a sua bicicleta o mais rápido possível. Depois disso, ela avisou-o que, se ele deixasse cair a lata de comida, ela o atiraria de volta para os braços dos monstros. O herói garantiu-lhe que os enlatados que lhe prometera estavam em boas mãos.
Imediatamente após ele falar, ela ligou o motor. Um instante depois, os dois corriam pela rua, esmagando zombies debaixo dos seus pés. Algum tempo depois, chegaram ao abrigo. O quarto em que se encontravam era iluminado apenas pela lâmpada que Anna acendera, e Ryan observava-a com interesse. Quebrando o silêncio, perguntou se aquele edifício era a segunda base dela. Ela confirmou a sua suspeita, dizendo que durante a epidemia esta zona rica ficou deserta e ela escolheu esta casa, mobilando-a para si. Ryan sabia da escassez de muitos recursos neste mundo e perguntou à rapariga onde é que ela arranjava combustível. Anna não tinha qualquer intenção de guardar segredo e respondeu que era um presente do pai, dado antes da propagação do vírus. Ainda tem esperança que o pai esteja vivo e que um dia consiga sair dali e encontrá-lo com certeza. O herói escutou atentamente a rapariga sem interromper. Compreendia em parte a dor dela pela perda de um ente querido. Quando ela se calou, decidiu distraí-la dos seus pensamentos tristes, oferecendo-lhe de uma maçã, dizendo que a comida saborosa melhora o humor e dá-lhe força para seguir em frente. Ela aceitou a maçã dele sem hesitar e sorriu radiante enquanto a comia. Entretanto, o rapaz perguntou-lhe por que é que ela o estava a seguir todo aquele tempo. Se apaixonou por ele, não deveria ter sido tímida e teria dito tudo sem rodeios. Após as suas palavras, as suas bochechas coraram e Anna respondeu indignada que estava simplesmente preocupada com a comida. Se ele morresse, ela nunca mais provaria um alimento tão delicioso como aquele que ele lhe preparava. Depois, ela perguntou quem ele era realmente, porque era impossível para uma pessoa comum conseguir tanta comida de qualidade. Deu uma risadinha e perguntou por que deveria revelar os seus segredos a um homem que estava a ver apenas pela segunda vez na vida. Após as palavras dele, começou a falar de si, dizendo que antes do vírus era membro da Seleção Nacional de Esgrima e tinha ganho prêmios. Apesar de ter sido campeã, não se compara a um monstro como Ryan agora. O herói observou que a rapariga não era definitivamente fraca, uma vez que sobreviveu sozinha durante o apocalipse zombie. De repente, lembrou-se de uma coisa importante. O rapaz planeava criar a sua própria sociedade, embora existissem poucos homens, mas se tivesse alguém tão forte e inteligente como esta rapariga ao seu lado, as probabilidades de tornar esta ideia realidade aumentariam significativamente. A partir desse momento, decidiu por si mesmo que iria começar a montar o seu próprio esquadrão feminino para o apocalipse. A rapariga distraiu-o dos seus pensamentos com um golpe na cabeça. Anna esperou que ele lhe contasse a sua identidade. Ryan sabia que não havia forma de lhe contar que tinha sido transportado de outro mundo para aqui. Decidiu não dizer muito, limitando-se a dizer que era um mestre de Wushu. Quando a rapariga perguntou de onde é que o herói tirava a comida, ele disse que era das calças e que Anna podia procurar por si mesma, confirmando as suas palavras. Depois, atirou uma almofada ao rapaz, dizendo-lhe para parar de gozar com ela. Assim que a menina se acalmou, Ryan propôs-lhe um acordo. Ficou surpreendida ao ouvir tal oferta e perguntou sobre os termos. O herói partiu de longe, dizendo que precisava de caçar zombies e que conhecia muito bem o território daquela cidade. Então, ofereceu-se para ser a sua guia. Em troca, pagaria a rapariga com a sua comida favorita. Quando Anna soube que iria receber uma lata de geleia e uma maçã todos os dias, aceitou a oferta sem hesitações. Durante todo este tempo, a rapariga foi constantemente atormentada por uma pergunta: por que é que ele era tão obcecado por matar zombies? Mas as condições que ele propôs rapidamente fizeram com que a rapariga deixasse essa ideia de lado. Ryan ficou feliz por ter conseguido entrar em contato com Anna. Este era o primeiro passo em direção ao seu objetivo final. Algum tempo depois, recordou os acontecimentos daquele dia e disse que ficou muito surpreendida por ele não ter caído nos truques daquelas raparigas.
Respondeu que compreendia as pessoas muito bem para cair numa armadilha daquelas. De repente, ouviu-se o som de uma porta a abrir-se do outro lado da sala. Isto chamou a atenção do herói, e ele virou a cabeça na direção do som para descobrir o que lá estava. No instante seguinte, a cena que tinha diante de si fez sangrar o nariz do homem. Uma linda rapariga de roupa interior entrou na sala. Ao ver o estranho, apressou-se a cobrir-se com uma camisa. Depois de dar uns socos a Ryan, Ana disse que ia ajudar a irmã a trocar de roupa. Se fosse espião, não se safava impunemente. Depois disso, a porta do quarto bateu com força, e o herói ficou sozinho consigo mesmo. Pareceu-lhe injusto o que recebera da rapariga, pois a irmã dela também aparecera, e mesmo que quisesse, não pôde deixar de reparar na pessoa que surgira subitamente naquele momento. De repente, algo o atraiu para o quarto em que estava hospedado. O guarda-roupa antigo continha uma variedade de peças de joalharia diferentes. Perguntava-se se seria possível obter ouro a partir de joias de ouro. Assim que a pulseira lhe chegou às mãos, para surpresa de Ryan, começou a dissipar-se. O sistema informou-o de que poderia trocar itens pessoais por 10.000 moedas, desde que o item fosse de ouro, não importando o que fosse. Bastava um toque, e o saldo do rapaz seria reposto. O herói estava incrivelmente feliz com tanta sorte. Estava cada vez mais perto de regressar ao seu mundo. Inspirado, começou a procurar pela sala objetos feitos de ouro. Vasculhou cada canto, não deixando nenhum lugar sem a sua atenção. Emocionado, Ryan não se apercebeu quando a porta do quarto se voltou a abrir e Ana saiu. Voltou a sua atenção para as raparigas quando ela lhe perguntou o que estava a fazer. O herói percebeu que tinha sido apanhado num momento inoportuno e, levantando-se, inventou à pressa uma desculpa de que tinha reparado em pó e queria limpar. Ana perguntou, incrédula, por que é que ele se interessava por aquilo à noite. Pigarreou para inventar uma desculpa plausível. No instante seguinte, disse que era um verdadeiro cavalheiro. E tirando uma lata de conservas do bolso, acrescentou que as raparigas viveriam felizes com ele. Ana ficou confusa com o seu comportamento e simplesmente ouviu em silêncio as suas desculpas ridículas. Poucos minutos depois, as meninas acomodaram-se no sofá e Ryan sentou-se na cadeira em frente, após o que Anya o apresentou à sua irmã gêmea, Sofia. A rapariga pediu desculpa pela sua aparência inadequada, dizendo que raramente recebiam visitas, por isso nem pensava nas suas roupas. O herói sorriu-lhe, dizendo que nada de terrível tinha acontecido e que ela não tinha motivos para se preocupar. Ana interrompeu a conversa, incomodada com o fato de a sua irmãzinha estar a tomar a iniciativa de pedir desculpa. Mas Sofia acalmou-a, lembrando-a que ele tinha partilhado comida com elas. Após as suas palavras, a rapariga lembrou-se de que ele já lhe tinha oferecido comida deliciosa diversas vezes. Ana não teve outra alternativa senão resignar-se e ficar do lado da irmã. Sofia perguntou como é que Ryan conheceu a sua irmã gêmea. Recordando os acontecimentos recentes, ele quis dizer que se encontraram na alma dela. Ana reagiu instantaneamente e não o deixou terminar, agarrando o rapaz pelas bochechas e dizendo que o tinha conhecido quando se deparou com o gangue Black Lily. A rapariga não podia deixar a irmã saber que Ryan a estava a espiar no chuveiro. Sofia não seria Sofia se ignorasse a mentira evidente da irmã e dissesse que, um instante antes, o rapaz estava a dizer qualquer coisa sobre um banho. O herói, que já tinha apanhado o suficiente de Ana hoje, decidiu não desafiar o destino e entrou na brincadeira, respondendo que Sofia devia ter imaginado tudo. Estava definitivamente a falar de uma briga com uma gangue. A rapariga não acreditou em nada nas palavras do casal que tinha à sua frente e avisou que, se descobrisse que o herói iria magoar a sua irmã, seria melhor que ele não soubesse o que ela lhe faria.
Ryan ficou surpreendido com a mudança repentina de comportamento de Sofia. Esta rapariga é capaz de enganar qualquer um com a sua aparência angelical. De repente, começou a tossir, chamando a atenção de Anna. Ryan ficou alarmado com as ligaduras no corpo da rapariga, a palidez da sua pele e a tosse acompanhada de dor no peito. Decidiu descobrir o que a rapariga tinha. Para isso, usou a habilidade dos seus olhos para a observar. Não gostou do que viu e perguntou a Sofia como tinha feito aquelas feridas. Em vez disso, Ana respondeu que tudo era culpa das raparigas do gangue Lírio Negro. Há algumas semanas, ele e a irmã procuravam comida no armazém. Ficaram encantados ao conseguirem encontrar uma variedade de produtos no local. De repente, raparigas armadas do grupo Black Lily, conhecidas por tomarem comida à força a outros sobreviventes, entraram na sala atrás deles. Ana não tinha qualquer intenção de lhes dar um armazém tão grande cheio de comida. Por conseguinte, entraram em luta, e a rapariga conseguiu infligir alguns ferimentos à sua adversária em combate corpo a corpo. Sofia protegeu-a por trás, disparando com um arco sobre os outros membros do bando. As irmãs formavam uma equipa bem coordenada e rapidamente derrotaram todos os adversários. As meninas começaram a implorar por misericórdia para serem libertadas. Quando Ana permitiu que partissem, um dos adversários decidiu aproveitar a oportunidade. Sofia conseguiu aperceber-se no último instante de um ataque pelas costas, dirigido à sua irmã. Ela recebeu o golpe para salvar Ana. A própria Ana assistiu horrorizada, enquanto uma mancha vermelha, proveniente do ferimento, se espalhava pelo peito da irmã. Os zombies começaram a aglomerar-se ao redor deles, atraídos pelo cheiro de sangue. As meninas conseguiram escapar dali com dificuldade. Embora a fuga tenha sido bem-sucedida, o ferimento era muito grave e infectou. A Ana encontrou um quarto que continha muitos medicamentos. Esperava encontrar ali o medicamento necessário para estancar a infecção, mas nunca o conseguiu encontrar, o que piorou muito a situação da irmã. Todos os dias, Sofia tem dificuldade em adormecer e, de seguida, é atormentada por uma febre alta. Ana não sabe por quanto mais tempo a irmã conseguirá aguentar. A menina, com lágrimas nos olhos, perguntou-lhe se tinha forma de arranjar medicamentos, da mesma forma que conseguia mantimentos de comida. Ryan estava a pensar que seria ótimo se o seu esquadrão fosse reforçado com Sofia e as suas habilidades com o arco e flecha. No entanto, para conseguir a cura, precisa de chegar ao seu mundo, mas ainda não tem muito ouro. Após refletir sobre o assunto, disse que os poderia ajudar. As meninas ficaram encantadas com as suas palavras, mas o herói acrescentou que tinham de encontrar ouro para ele. A Sofia perguntou-lhe por que precisava de uma coisa tão inútil. Ele respondeu que não se deviam preocupar com isso, pois assim que encontrassem ouro para ele, o sujeito arranjaria um jeito para a cura. Para persuadir Ana a tomar a decisão que ele desejava, acrescentou que, para além de medicamentos, lhes traria alimentos que não existiam neste mundo. Assim que a rapariga ouviu que poderia experimentar algo novo, estava disposta a fazer tudo para agradar ao rapaz, só para conseguir o mimo prometido. Sofia ficou surpreendida com a sua disponibilidade para partilhar um recurso tão valioso como a comida com estranhos. Se ela tinha alguma dúvida sobre ele, chegou agora à conclusão de que, se ele os estava a ajudar a sobreviver, não havia razão para o tratar com desconfiança. Um instante depois, ambas as raparigas aceitaram a proposta do herói. Sofia disse que havia um casino nos arredores da cidade que utilizava ouro em vez de fichas. Por isso tinha a certeza de que a maior reserva de ouro da cidade se encontrava ali. Ana lembrou-lhe o grande número de zombies que vivem por ali. Ryan, por outro lado, ficou interessado quando ouviu falar de uma grande concentração de pessoas com sacos de dinheiro ambulantes perto do casino. Depois, disse que não tinham de se preocupar com isso, que ele trataria de todos os monstros. Trouxe comida para os três,
dizendo que precisavam de recuperar as forças e descansar o suficiente para irem ao cassino de manhã. Algum tempo depois, as meninas foram para a cama. O herói estava na varanda, a contemplar o céu estrelado. Estava preocupado com o que poderia ter acontecido à sua empresa durante a sua ausência. O rapaz estabeleceu para si próprio o objetivo de descobrir todos os detalhes imediatamente após o seu regresso. Durante todo este tempo, Ana observou-o por detrás da porta que dava para a varanda do quarto ao lado. Ela pensou que, embora este rapaz parecesse estranho em alguns aspectos, a rapariga se sentia segura perto dele. De repente, o herói sentiu que algo estava errado. Utilizou o olho para inspecionar a área circundante. Não muito longe da casa onde se encontrava o seu pequeno grupo, apareceram rabagas armadas do esquadrão Lírios Negros. Livraram-se facilmente dos zombies que apareceram no seu caminho. A mulher que liderava o grupo fez sinal para que as raparigas se dividissem em dois grupos. O objetivo deles era entrar na casa que ela indicou. Ryan ficou surpreendido ao descobrir que Alice lhe tinha trazido os lírios negros apenas para se vingar. Ana acordou a irmã depois de avaliar a situação com uns binóculos. A Sofia não demorou muito tempo a arranjar-se. Alguns segundos depois, já segurava o seu laço. Ryan pensava que talvez conseguisse escapar daquela multidão de raparigas, mas duvidava seriamente que as suas irmãs fossem capazes de fazer o mesmo. De repente, teve uma grande ideia. Um instante depois, uma deusa surgiu diante dele. Ryan perguntou se 10 milhões de pontos seriam suficientes para ele melhorar a olho. Ela respondeu que, com o seu equilíbrio atual, ele poderia melhorar a sua capacidade sem qualquer problema. O herói não escondeu o sorriso de alegria após as palavras dela. Pressionou o botão, confirmando a sua escolha. As suas habilidades melhoraram imediatamente. A rapariga felicitou-o pela atualização bem-sucedida e disse que as capacidades do espírito de luta tinham agora sido transferidas para a sua memória. Ryan sentiu uma força incrível por todo o corpo e estava confiante de que, com ela, conseguiria lidar com o gangue Black Lily. De seguida, a deusa anunciou que eram necessárias 20 milhões de moedas para desbloquear o próximo nível da habilidade do olho e perguntou se o herói desejava continuar a melhorá-la. Ficou indignado com os preços tão elevados. A esse custo, nunca conseguiria regressar à casa. O rapaz recusou educadamente a sua oferta, dizendo que conseguia lidar com a situação ao nível em que se encontrava. Ela assentiu com a cabeça e informou-o de que, com a melhoria da habilidade, a habilidade Lotaria Milagrosa ficaria disponível para ele. No instante seguinte, um mostrador de relógio de tamanho impressionante apareceu atrás da deusa, acima do qual pendia um frasco transparente do mesmo tamanho impressionante, contendo cápsulas desconhecidas. Ela relatou que esta habilidade permite obter uma recompensa aleatória por apenas 2 milhões, que varia de armas a uma cura para veneno de zombie. Ryan ficou intrigado com as possíveis recompensas por um preço tão razoável. Decidiu tentar a sorte nessa lotaria. Após o pagamento ter sido efetuado, o ponteiro do mostrador começou a girar a uma velocidade incrível. O herói observava os seus movimentos com a respiração suspensa, imaginando o que iria encontrar. Após vários momentos agonizantes e intermináveis, a mão parou finalmente. O rapaz ficou muito desapontado ao receber uma toalha de papel normal em vez de algo que fosse realmente útil em combate. Expressou a sua indignação com isso à deusa. Não ficou satisfeito com este tipo de prêmio. Então, decidiu tentar novamente. A flecha começou a mover-se novamente. Desta vez, também a sorte não lhe sorriu. Recebeu um frasco de lubrificante como prêmio. Ryan não estava disposto a aceitar o facto de ter tido azar numa qualquer lotaria. Algum tempo depois, a flecha voltou a parar sob o olhar atento do homem. Desta vez, ficou ainda mais chateado ao receber um biquíni que nem sabia o que fazer com ele. De repente, ocorreu-lhe uma ideia brilhante.
Ana bateu à porta do quarto de Ryan, dizendo que iriam ser atacados em breve pelo gangue Black Lily e que precisavam de sair dali o mais rápido possível. Ficou extremamente emocionada quando, poucos minutos depois, o rapaz saiu e se aproximou delas. Ela decidiu arrombar a porta para verificar se estava tudo bem com ele. Nesse instante, a porta abriu-se, libertando o herói do quarto. A Ana voou diretamente para cima dele. Nenhum dos dois conseguiu evitar a colisão, e quando a rapariga abriu os olhos, percebeu que estava sentada em cima de Ryan, o que a deixou extremamente constrangida. Levantando a cabeça, disse, sorrindo, que não tinha nada contra os abraços dela, mas que aquela posição não era muito confortável para ele. Sofia disse que não tinham tempo para disparates. Os inimigos estavam prestes a chegar à sua casa. Depois, informou o rapaz que se tratava de um grupo bastante grande e que até o líder do gangue estava presente, e que, devido ao facto de possuir uma pistola com silenciador, seria muito difícil lidar com ela. Ana estava determinada a vingar-se das Lírios Negros por terem ferido a sua irmã. Ryan disse que não adiantava intrometer-se nos problemas deles. Eles vingariam, mas de uma forma muito eficaz. As raparigas perguntaram simultaneamente a que método se referia. O rapaz tirou um biquíni da mala e respondeu que elas impressionariam os seus inimigos com a sua beleza. Sofia repetiu as palavras sílaba a sílaba, num tom interrogativo, imaginando como ficaria a vestir algo tão revelador. Ana rejeitou de imediato a ideia dele, recompensando o rapaz com o seu característico murro. Ryan tentou explicar que tinha ocorrido um mal-entendido e que não tinha qualquer intenção de obrigar as suas irmãs a usar algo do gênero. Algum tempo depois, o esquadrão de Black Lily chegou à casa de que necessitava. A Alice disse que o rapaz que matou o amigo deles vive aqui com gêmeos que também mataram várias pessoas da família. Clarice já estava impaciente para iniciar a operação de penetração, se tinha a certeza de que ninguém ousaria escapar-lhe naquela noite. Ela e Alice ficaram paradas à porta da frente durante alguns segundos, ouvindo o que se passava lá dentro. Para sua alegria, a porta estava destrancada e não teriam de perder tempo a arrombá-la. As meninas entraram sem problemas. De repente, Clarissa parou, fazendo sinal aos outros para não se mexerem. Alice sussurrou que conseguia ouvir sons abafados à frente. A líder já tinha a arma em punho. Quando todos já tinham feito a sua parte, Alice e Clarice surgiram primeiro da esquina para verificar a situação e, se necessário, entrar na luta. Mas ficaram muito surpreendidos com o que viram diante de si. Um zombi vestido com um fato de banho dançava numa sala espaçosa. Alice não percebia o que o zombi estava ali a fazer e para onde Ryan e as suas irmãs tinham ido. De repente, a rapariga zombi dançarina voltou a sua atenção para os convidados indesejados. Largou o cabide que estava a usar como apoio e caiu no chão. Imediatamente após isto, dezenas de monstros emergiram da escuridão para a luz. O que estava a acontecer fez com que Alice sentisse um horror indescritível, fazendo o seu corpo tremer. Os mortos-vivos começaram a mover-se em direção às raparigas. Clarissa disse que estavam presos e precisavam de sair dali o mais rápido possível. Enquanto todos os outros tentavam salvar as suas vidas, a mulher decidiu ganhar tempo para as filhas. Poucos instantes depois, uma das meninas, que já deveria ter corrido para um local seguro, regressou com vários ferimentos. Relatou que também estavam cercados no exterior e não tinham para onde fugir. Mas uma multidão de mortos-vivos invadiu o local e não a deixou terminar a sua última palavra. A rapariga não conseguiu evitar a morte certa. Lisa e o seu parceiro assistiram a este espetáculo cruel horrorizados e nem se aperceberam que alguém se aproximava sorrateiramente por trás deles. A rapariga só se apercebeu do monstro quando este cravou os dentes no pescoço da amiga e vários salpicos de sangue caíram sobre ela. Ela teve dificuldade em manter a voz baixa para não atrair ainda mais zombies com os seus gritos. Lisa não estava preparada para morrer numa situação destas.
Clarice ainda conseguiu conter o ataque dos mortos-vivos com a sua metralhadora. Embora ela os atingisse nos corpos, os zumbis regeneravam-se demasiado rápido e todos os seus esforços foram em vão. A mulher não compreendia por que é que todos os seus ataques não causavam qualquer dano. De repente, Lisa atacou-a, exigindo que lhe entregasse a arma. A rapariga estava furiosa porque, enquanto protegia o líder de todos aqueles monstros, Clarice não tinha morto ninguém. A mulher respondeu que, se não fosse ela, os lírios negros nem sequer teriam vindo para aqui. Um zombi de fato de banho observava a discussão deles. Ficou satisfeita por as suas verdadeiras identidades terem finalmente sido reveladas e, por hoje, irem todos juntos para o inferno. Depois de esperar pelo momento certo, a rapariga zombie estendeu a mão para o recipiente com o líquido inflamável. Enquanto isso, os membros dos Black Lily estavam alheios, concentrados no seu próprio confronto. De repente, uma zombie em fato de banho correu na direção deles com um recipiente nas mãos. Lisa estava aterrorizada e implorou-lhe que não se aproximasse. O monstro apenas sorriu com sede de sangue. A rapariga começou a disparar uma arma contra o inimigo. Clarissa tentou impedi-la e avisá-la de algo. Ela percebeu que o zombie tinha combustível nas mãos, mas não teve tempo para dizer nada. Lisa atingiu o recipiente em cheio, provocando uma explosão. As chamas propagaram-se pela casa, consumindo tudo em redor. Ryan ficou satisfeito por o seu plano ter resultado. Ele e as meninas já tinham fugido para um local seguro, longe da sua antiga casa, mas mesmo dali, Anya conseguiu ver o fogo. De repente, surgiu uma janela do sistema, informando que o herói tinha recebido 6 milhões de moedas. Ficou agradavelmente surpreendido ao descobrir que é possível ganhar dinheiro controlando zombies e, ao mesmo tempo, matando outros monstros. Ana reparou na expressão de extrema satisfação no seu rosto como a de um gato que comeu creme azedo em demasia. Ela disse-lhe para parar de ter pensamentos impuros sobre a irmã dela. Sônia interveio, tentando acalmar Ana, dizendo que aquele não era o melhor momento para discutir. Além disso, Ryan tinha salvo as duas e escaparam ilesas. Ana não podia discutir com a irmã, sobretudo quando se provava que ela tinha toda a razão. A Sofia perguntou por que é que o zombie começou a dançar de repente. O herói explicou isto, dizendo que, se usasse uma técnica especial de golpes em pontos específicos do corpo, até Ana começaria a dançar sem parar. Um instante depois, perante 2 olhares hostis, calou-se, lembrando-se da advertência de Sofia relativamente às suas ações para com a irmã. À meia hora, quando estava no espaço do sistema, decidiu usar a sua nova habilidade. A deusa explicou-lhe que a essência desta capacidade é transferir as memórias e percepções do dono da tecnologia para um zombie. Ryan perguntou o que ela queria dizer. A rapariga explicou que, se o zombie estiver sob o seu controlo, então o rapaz consegue ver tudo o que o monstro que controla vê. Ryan não achava que fosse uma competência assim tão gira e ficou entusiasmado quando descobriu as oportunidades que ela lhe iria proporcionar. Ao encontrar-se no telhado de uma casa vizinha, examinou a área circundante em busca de um zombie que pudesse controlar. Ao aperceber-se de algum movimento em determinado momento, terminou finalmente a sua busca. O rapaz ativou imediatamente a sua nova habilidade. Ele visou a única zombie feminina no grupo de mortos-vivos. Conseguiu assumir o controle do corpo dela. Agora, via-se perante a tarefa de descobrir como trazer toda aquela multidão para dentro da sua casa. Rodou sobre os calcanhares, assumindo uma pose sedutora, na esperança de que algo semelhante resultasse com o zombie. A sua ideia foi um sucesso, e toda a multidão percebeu. Poucos minutos depois, Ryan já liderava uma multidão de zombies entusiasmados. Estava orgulhoso de si mesmo por ter criado um plano tão brilhante para se vingar dos lírios negros. De repente, começou a rir, ainda perdido nos seus pensamentos, atraindo involuntariamente a atenção das raparigas.
que não compreenderam o motivo da sua súbita alegria. Ana avisou a irmã para ter cuidado com ele, porque, a julgar pela gargalhada arrepiante, ele estava definitivamente a pensar em algo vulgar. As suas palavras trouxeram imediatamente sobriedade à criação do herói, e este parou de rir, percebendo que estava numa posição precária. O herói perguntou-lhe por que é que ela pensava sempre nele daquela maneira. Estava simplesmente a pensar em como lidávamos habilmente com os inimigos que nos atacavam. Mas Ana não acreditou nas suas palavras. Sofia interveio na discussão, dizendo que se continuassem a lutar a cada passo, chamariam todos os zombies da região. Após as palavras dela, decidiram sair a correr para chegar ao cassino o mais rápido possível. Tal como Sofia previu, um monstro foi atraído pelas suas vozes que se estavam a dissipar. Ao aproximar-se sorrateiramente da sua presa, não se apercebeu do inimigo que o atacara por trás. Alguém decepou a cabeça do zombi com um único golpe. Assim que o cadáver caiu no chão, começou a surgir dele ouro. O homem sorriu ao receber 1 milhão pelo homicídio. Durante todo este tempo, esteve sob o controle de Ryan. O herói começou a divertir-se a matar zombies através de outros zombies, evitando riscos desnecessários. Assim, enquanto estava em movimento, recebia dinheiro para matar zombies do bairro. Após o amanhecer, chegaram finalmente ao edifício do cassino, que parecia bastante impressionante mesmo à distância. Havia tantos mortos-vivos à sua volta que nem havia espaço para se tornar um gato. O herói e as meninas avaliaram a situação, observando a uma distância segura. Pensou em como poderiam atravessar aquela multidão até a entrada principal e entrar. Ana ficou surpreendida com a quantidade de mortos-vivos e aproximou-se dele, dizendo que os podia distrair enquanto Ryan e Sofia corriam para o portão principal. A sua irmã colocou a mão no seu ombro, interrompendo os seus pensamentos. A rapariga deu um passo em frente com o seu arco, pedindo que o trabalho lhe fosse dado. No instante seguinte, ela puxou a corda esticada do arco. Ela tentou encontrar algo que pudesse explodir se a rapariga disparasse sobre este objeto, pois disparar sobre os zombies um a um seria muito ineficaz. Desviando um pouco o olhar para o lado, apercebeu-se de algo que a ajudaria no seu plano. Depois disso, acalmou a respiração para se tranquilizar, pois a distância era grande até para ela. 1 segundo depois, Sofia largou a flecha. Ela voou diretamente para o seu alvo, sem se desviar da rota. Devido à perfuração lateral, o conteúdo do tanque começou a verter, provocando um incêndio. De seguida, ouviu-se uma explosão ensurdecedora que consumiu os mortos-vivos. Os monstros que não foram afetados pelo fogo começaram a fugir. Sofia observou os zombies a fugirem em massa, orgulhosa do seu trabalho. Poucos segundos depois, a área estava completamente vazia. Depois disso, baixaram as armas, dizendo que o caminho estava livre. Ryan elogiou a menina pela sua brilhante habilidade com o arco. Após descerem, a equipa aproximou-se do edifício, examinando-o de perto. Ryan tinha a certeza de que havia montanhas de ouro lá dentro. De repente, um movimento estranho começou a ocorrer na lateral, o qual não passou despercebido ao herói. Ele disse à rapariga que deviam esconder-se em algum lugar o mais rápido possível. Escondido atrás do autocarro, comecei a observar a coluna de poeira que se aproximava, entre a qual era visível uma certa silhueta. O enorme monstro avançou diretamente em direção ao autocarro, como se pressentisse as suas vítimas. A Sofia ficou horrorizada com o tamanho. Nunca tinha visto nada assim. Demorou alguns segundos a chegar e parar perto do autocarro atrás do qual Ryan e as raparigas estavam escondidos. De repente, sentou-se no chão e, rugindo, levantou as mãos acima da cabeça. Os seus gritos ensurdeceram a equipa que se escondia a poucos metros dele. De repente, ficou em silêncio e deu um murro na própria barriga, fazendo com que o fio preto que saía dali ficasse pendurado na horizontal, e todos os vidros num raio de 1 quilômetro começaram a rachar. Ryan assistiu horrorizado ao que aconteceu.
Poucos instantes depois, tudo ficou em silêncio. Virando-se para olhar novamente para o monstro que se aproximava, Ana presumiu que se tratava de um demônio. Quando o herói lhe perguntou de que demônio estava a falar, a rapariga respondeu que tinha ouvido de outros sobreviventes sobre zumbis mutantes, que ficaram conhecidos por esse nome. A sua alcunha é bem merecida, pois, como ela sabe, o seu poder destrutivo é assustador, equivalente a 100 zombies. Após ouvir isto, decidiu verificar algo, pegando numa pedra que estava por perto. Apoiado no chão, o homem que estava debaixo do autocarro arremessou o objeto contra uma estrutura de ferro que pudesse atrair a atenção daquele monstro. No instante seguinte, tal como Ryan planeara, o demônio estendeu a mão na direção de onde ouvira o som. Começou a examinar o caixote do lixo para ver se havia alguma vítima ali escondida. Ao mesmo tempo, o zombie que o herói controlava apareceu por cima da lanterna que estava por cima do monstro. Ryan observava, aguardando o momento certo para atacar. Poucos segundos depois, impulsionou-se para fora da água e avançou contra o seu adversário. O herói pretendia atacá-lo com o cano de aço que tinha apanhado. Sem se virar, o monstro agarrou o atacante com uma das mãos. O zombie controlado estava preso numa morsa, incapaz de fazer qualquer coisa. Quando o demônio voltou a sua atenção para ele, o controle de Ryan sobre a sua vítima já se tinha dissipado. Atirou a cabeça para trás, abriu a boca e ergueu o corpo do zombie acima dela. No instante seguinte, o demônio engoliu a sua vítima. Se antes o herói pensava que o inimigo era apenas fisicamente forte, agora era impossível não reparar na sua velocidade e inteligência. Quando ele pensava que, com o nível atual de habilidade do olho, não tinham qualquer hipótese de o derrotar, muito menos de o controlar, uma deusa começou a materializar-se diante do rapaz. Ryan ficou muito surpreendido com o aparecimento repentino dela. Olhou para as meninas, preocupado que elas também a pudessem ver. A deusa que apareceu acalmou-o, dizendo que só ele a podia ver. Depois, a rapariga explicou que o demônio era um zombie que tinha absorvido 10.000 da sua própria espécie e se tinha tornado um monstro de nível superior. No nível atual, Ryan não conseguirá controlá-lo, mas se o matar, receberá um grande bônus. Após as palavras dela, uma janela do sistema apareceu diante do rapaz com a tarefa de matar um demônio em 3 dias. Se tivesse sucesso, receberia 100 milhões e um bônus adicional. Sofia trouxe-o de volta à realidade tocando no ombro do herói. A rapariga disse que deviam contornar o demônio e ir atrás do ouro. Respondeu que, de qualquer forma, encontrariam ouro, mas que não era todos os dias que se deparavam com um monstro como aquele e que era obrigado a derrotá-lo a todo o custo. Ao reparar nas dúvidas nos rostos das irmãs, Ryan começou a explicar o plano. Poucos minutos depois, pegou em Sofia ao colo, dizendo a Anya para o seguir. Para começar, planeava encontrar um abrigo temporário para se esconder do demônio e descansar um pouco. Conseguiram entrar no edifício sem problemas pela entrada dos fundos. Depois de subirem ao 5º andar, foram em busca de um quarto adequado para descansar, que estivesse longe da multidão de mortos-vivos e fosse suficientemente seguro. Parando em frente a uma porta, perguntou às meninas, dizendo-lhes para não o seguirem mais à frente. O herói ia verificar se havia zombies na sala e não queria expor os seus companheiros a perigos desnecessários. Antes de entrar, ativou a capacidade dos olhos de controlar os mortos-vivos. Só depois disso abriu a porta, o que lhe permitiu entrar facilmente. Apesar da desordem, estava bastante silencioso lá dentro e parecia que não havia ninguém. Mas, por detrás das cortinas, o herói ainda conseguiu perceber a silhueta de um zombie. Dirigiu-se imediatamente para a varanda. Devido à iluminação deficiente, não viu que o chão estava coberto por uma substância incompreensível. Ao dar um passo, mal conseguiu manter o equilíbrio e caiu no chão. O herói não percebia por que razão o quarto estava tão escorregadio.
Alguns segundos depois, escorregou e voltou a cair, aterrando parcialmente na cama. Ao ouvirem um barulho estranho, as meninas ficaram com medo pelo menino e correram para o socorrer, caso estivesse em perigo. Ao entrarem, ficaram maravilhados com o que viram. Ryan estava completamente seguro, sentado ao lado da cama, segurando a boneca em forma de menina junto ao peito. A expressão no rosto de Anna naquele momento não augurava nada de bom para o herói. Poucos instantes depois, as meninas sentaram-se na cama vazia e o herói, que recebera vários novos hematomas, dirigiu-se à janela. Ao abrir a cortina, viu um chapéu pendurado num cabide que confundiu erradamente com um zombie. Anna perguntou-lhe se tinha escolhido aquele quarto em particular para as suas férias de propósito. Depois de encher o chapéu com comida, disse que o que tinha acontecido antes tinha sido um puro acidente. Assim que viu a pilha de comida, todos os outros pensamentos foram relegados para segundo plano. Deixando-lhes o chapéu, Ryan disse que precisava de se preparar para lutar contra o demônio e dirigiu-se para a saída. Empunhando a sua espada, Anna diz que irá com ele. Ele interrompe-a, dizendo que não precisa de ajuda para se arranjar. O herói disse que a rapariga devia ficar ali e proteger a irmã enquanto ele tratava do resto. Logo de seguida, saiu e fechou a porta atrás de si. Ryan pôde finalmente pôr o seu plano em ação. Primeiro, precisava de encontrar o cofre escondido. Decidiu obter o ouro para aumentar as suas hipóteses de sucesso na missão de assassinato. Ao chegar à sala ao fundo do corredor, entrou e deparou-se com uma grande concentração de mortos-vivos. O herói ficou contente com esta oportunidade de ganhar mais dinheiro. De repente, outro zombie de tamanho considerável irrompeu pelo corredor, arrancando a porta das dobradiças. O monstro determinou com precisão a localização do homem à medida que se aproximava dele. Para Ryan, o tamanho do inimigo era ideal para eliminar toda a horda de mortos-vivos caso assumisse o controlo. O zombie atacou o seu alvo assim que entrou na sala. O herói não se mexeu um centímetro, enquanto o enorme punho do inimigo, confiante na sua própria força, se aproximava dele. No último instante, o tipo assumiu o controle do zombie, obrigando-o a parar. Depois de se certificar que o monstro estava completamente sob o seu controle, Ryan enviou-o para matar o resto dos zombies. Lidou com uma dúzia dos seus companheiros em questão de segundos. Deixando a tarefa de matar o monstro para o seu empregado, o próprio continuou a procurar o cofre. Decidiu começar pelo porão e ir subindo gradualmente até os andares superiores. 2 horas depois, parecia exausto e chateado. Embora tenha revistado todo o edifício, não encontrou nada. Já tinha revistado até o edifício principal do cassino e estava agora no último andar, sem ainda ter encontrado o cofre. Ao passar pela porta aberta, reparou que o escritório estava luxuosamente mobilado e pertencia claramente a alguém do alto escalão. O herói começou a ter esperança de que o cofre que tanto prezava estivesse ali. Caminhou até uma foto de um casal casado que ocupava o tamanho de uma parede. Utilizando a função de raio-x do Eye, Ryan descobriu que existia um mecanismo escondido na pintura. Ele pressionou um botão discreto. Alguns segundos depois, uma das estantes deslizou para o lado, criando uma passagem secreta. O herói ficou feliz por o seu sofrimento ter finalmente valido a pena e por estar um passo mais perto da vitória. Entrou numa sala secreta, ao fundo da qual se encontrava um cofre que ocupava toda a parede. Graças à sua visão apurada, conseguiu descobrir um sistema de segurança que impedia o acesso de pessoas de fora ao tesouro. Depois de tudo o que passou, nem a radiação infravermelha o conseguiu travar. Realizou com facilidade diversas acrobacias, ultrapassando o obstáculo. Poucos minutos depois, viu-se finalmente na linha de chegada, a aproximar-se do cofre sem qualquer obstáculo. Ao utilizar a habilidade do olho para verificar o conteúdo, ficou extremamente desiludido. Em vez de ouro, encontrou apenas um pequeno envelope. A decepção atingiu-o em cheio.
Não tinha percorrido todos aqueles inúmeros andares apenas para encontrar um cofre vazio. Ryan recompôs-se, na esperança de que uma defesa tão forte protegesse informações valiosas relacionadas com a localização do ouro. Um instante depois, golpeou o cofre, rompendo uma das suas paredes. O herói aproximou-se do envelope com a respiração suspensa, na esperança de que tudo corresse bem. Quando o tipo pegou no objeto, a inscrição que leu à superfície deixou-o perplexo. O pedido para abrir o envelope, apenas quando a esposa não estivesse por perto, sugeria pensamentos completamente diferentes sobre o seu conteúdo. Quando Ryan abriu, tudo o que viu foi uma fotografia rasgada do homem pendurada no seu escritório. O rapaz desdobrou a foto, na esperança de encontrar mais informações úteis no verso. Imediatamente após isto, apareceu uma janela do sistema com uma nova notificação. O herói descobriu que o zombie que tinha controlado anteriormente tinha morrido, mas que lhe tinha rendido muito dinheiro. Neste momento, tinha 51 milhões na sua conta e Ryan pode aumentar o seu nível. Após isto, invocou a deusa, transportando-se para o espaço do sistema. Aí, desbloqueou a habilidade do olho da chama escarlate. O rapaz ficou encantado com esta capacidade. Sentiu-se várias vezes mais forte. Um novo padrão surgiu no seu olhar, indicando que tinha dominado com sucesso a capacidade que adquirira. Ficou satisfeito ao saber que agora podia controlar 2 zombies ao mesmo tempo e que também teria acesso ao Olho do Falcão. O herói perguntou à deusa sobre isso. Ela respondeu que ele precisava de aprender por si próprio o que era essa capacidade. Depois disso, ela também o informou que o rapaz tinha agora 10 jogadas disponíveis na lotaria, o que aumentava as suas hipóteses de conseguir um artefato valioso. Ryan disse sem hesitar que não deixaria passar tal oportunidade e que aceitaria participar na lotaria. Tendo gasto 20 milhões, estava em estado de estupor quando todo o tipo de disparates começou a cair. O homem ajoelhou-se, examinando tudo o que tinha recebido. Para sua surpresa, encontrou algo verdadeiramente importante no meio de tudo isto. Ao sair do espaço do sistema, viu-se novamente em frente ao cofre com pacotes nas mãos. Virou-se ao ouvir zumbis se aproximando. O aparecimento deles era agora bastante inoportuno. Se não houvesse raios infravermelhos ali, ele teria lidado com eles facilmente. Um deles, ao avistar o alvo, avançou de imediato. Assim que tocou no raio invisível, um canhão saiu da parede e explodiu instantaneamente a cabeça do zombie.